Eu cresci em uma família evangélica extremamente controladora, onde cada aspecto da minha vida era rigidamente supervisionado. Desde pequena, meus pais impunham uma série de regras que moldavam meu dia a dia. Eu não podia usar roupas que mostrassem os ombros ou as pernas, pois consideravam isso algo inapropriado. Assistir programas de TV que não fossem religiosos era estritamente proibido, e qualquer tipo de música que não fosse gospel era visto como algo pecaminoso. Até mesmo minhas amizades eram minuciosamente selecionadas por eles. Se meus pais achassem que alguma colega não seguia os mesmos princípios religiosos, eles simplesmente cortavam o contato. Eu sempre fui muito expansiva e extrovertida. Gostava de conversar, rir e fazer amigos. Mas isso era constantemente reprimido. Meus pais achavam que minha personalidade era um problema, algo que precisava ser corrigido. Eles me queriam recatada, silenciosa, uma menina que seguisse à risca os padrões que eles acreditavam ser corretos. Cada vez que eu tentava ser eu mesma, parecia que eles estavam lá para apagar minha essência, como se a minha alegria e espontaneidade fosse algo errado, algo vergonhoso. Com 12 anos, eu já era uma menina muito carente de atenção. Eu queria me sentir querida, amada, e acho que foi por isso que comecei a me aproximar mais dos meninos da minha sala. Eu gostava de conversar com eles, ser carinhosa, mas isso acabou me trazendo uma fama horrível. As fofocas começaram a se espalhar rápido e diziam que eu era uma vagabunda, que eu ficava com qualquer um, e tudo aquilo era um absurdo, nada daquilo era verdade. Cada comentário que eu ouvia era como uma facada no meu coração. Eu me sentia envergonhada e, ao mesmo tempo, impotente para mudar o que pensavam de mim. Na escola, as pessoas cochichavam quando eu passava e alguns meninos riam, fazendo piadas que me deixavam extremamente desconfortável. Isso afetava minha rotina de uma forma, olha, profunda. Eu evitava interagir com outras pessoas para não alimentar mais rumores. Mas ao mesmo tempo eu me sentia mais sozinha do que nunca. Era como se a minha presença fosse sempre um motivo de julgamento. E a escola, que deveria ser um lugar de aprendizado e amizade, se tornou um ambiente de constante tensão e tristeza para mim. Eu me sentia mal com isso, mas eu não sabia como mudar a opinião das pessoas. Um dia, voltando do mercado com a minha irmã mais velha, que na época já era casada, eu encontrei um dos meninos da escola. Ele era alguém com quem eu conversava às vezes nos intervalos e que sempre parecia ser gentil e atencioso. Ele tinha um jeito de me fazer sentir especial, com elogios e palavras carinhosas que me deixavam muito à vontade. A minha irmã, ao nos ver conversando, achou que não tinha problema nenhum me deixar ali conversando com ele e ela foi para casa. E durante a conversa, ele mencionou que precisava buscar alguma coisa na casa dele para levar para um outro lugar. Eu não entendi muito bem. E ele me convidou para acompanhá-lo. Eu aceitei, sem imaginar o que iria acontecer lá. Confiando no tom amistoso que ele sempre demonstrava, porque ele era tão bonzinho, tão bacana, tão galera. Então eu acreditei que nada de ruim poderia acontecer comigo lá. Quando chegamos à casa dele, tudo mudou assim da água pro vinho. Ele me empurrou pro quarto, fechou a porta e sem qualquer aviso me obrigou a ficar com ele. Eu não queria, eu tentei impedi-lo, mas o choque tomou conta de mim. Era como se o meu corpo estivesse paralisado, incapaz de reagir ao que estava acontecendo naquele momento. Eu me sentia impotente, sufocada pela situação, enquanto a minha mente se recusava a aceitar a realidade do que estava acontecendo ali. Quando ele terminou, eu senti uma mistura de nojo, medo e desespero. Eu saí correndo de lá, com as pernas tremendo e o coração disparado. Ele ainda tentou me fazer ficar. Inclusive, ele tentou me ameaçar, mas aquelas ameaças já não iam fazer mais efeito. Tudo que era importante para mim já tinha ido embora, infelizmente. O que eu fiz? Eu simplesmente fugi igual uma louca. Eu cheguei em casa com uma marca roxa gigante no pescoço. E aquilo era um símbolo enorme do que havia acontecido, né? E eu fiquei apavorada com a ideia de que a minha mãe pudesse descobrir. A cada olhar no espelho, eu sentia a vergonha, o medo, o nojo. E tudo aquilo se intensificava dentro de mim.
Eu até passei maquiagem tentando, né, esconder aquilo no meu pescoço, mas não funcionou não. Então o que eu fiz? Eu comecei a apenas usar blusas de gola alta. Assim, ninguém veria aquele rombo que eu tava no pescoço, né? E assim, podia estar 40 graus que eu tava lá com a gola rolê, assim, sabe? Escondendo meu pescoço. E cada vez que alguém me olhava, eu sentia como se a pessoa soubesse que eu estava ali tentando esconder aquele roxão no meu pescoço. E além disso, eu achava que a pessoa que estava me olhando, ela sabia o que tinha acontecido comigo e com o menino. Eu comecei a entrar em paranoia. A minha irmã, que sempre foi mais perceptiva, ela notou que algo estava errado comigo. Ela comentou com a minha mãe sobre as blusas de gola alta. A minha irmã, que sempre foi mais ligeirinha, ela comentou com a minha mãe que tinha algo errado comigo, porque eu ficava usando blusas de gola alta o tempo todo, inclusive quando estava muito quente. O que a minha mãe fez? Na hora, ela falou: abaixa essa gola dessa blusa. Eu quero ver o que você está escondendo aí. E daí, gente, quando ela viu a marca, ela começou a gritar, a gritar, a gritar comigo. O rosto dela era uma mistura de raiva, decepção, acho que até nojo. E detalhe, ela nem sonhava que eu tinha perdido a virgindade, porque se ela soubesse, eu acho que ela me matava ali mesmo. Na cabeça dela, eu só tinha dado uns beijos, tinha ficado com alguém, ela nem sonhava que não havia sido só beijos, né? E essa situação fez com que viesse à tona a lembrança de outras vezes em que ela me pegou conversando com outros meninos nas redes sociais. E ela terminou confiscando meu celular. Isso nessa época. Mas dessa vez, gente, foi muito pior. Ela explodiu. Ela simplesmente explodiu, indo além das paredes da minha casa. Ela foi até a escola, fez um escândalo e pediu para as professoras me vigiarem de perto, dizendo que eu não era flor que se cheirasse. Gente, que humilhação. A humilhação não ficou apenas entre nós, não. A minha mãe me expôs para o mundo todo e eu me sentia cada vez mais sozinha e devastada. Na escola, as coisas pioraram de forma drástica. O menino que fez aquilo comigo passou a me ignorar completamente, fingindo que eu não existia, mas ao mesmo tempo ele espalhou para todo mundo que tinha ficado comigo. A notícia se espalhou como fogo em palha seca e eu me tornei o principal alvo de bullying. As meninas, que antes eram minhas colegas, passaram a me evitar, olhando para mim com desprezo, cochichando entre si. Nenhuma delas queria ser minha amiga, como se a minha presença fosse uma espécie de contaminação. Os comentários eram cruéis, repletos de insinuações, julgamentos que me faziam sentir ainda mais envergonhada e isolada. Cada dia na escola se tornava um tormento, com risadas abafadas e olhares que pareciam me despir de qualquer dignidade. Eu me sentia completamente sozinha, como se carregasse uma marca visível que me separava do resto do mundo. Eu me sentia sozinha, perdida e começava, inclusive, a ter pensamento autodestrutivo, se é que vocês me entendem. Eu terminei me isolando cada vez mais. Foi nessa época que comecei a frequentar uma igreja. Com 14 anos, eu conheci um rapaz de lá. E ele era um cara diferente de qualquer pessoa que já tinha passado pela minha vida. Ele era sempre sorridente e ele tinha uma postura tão acolhedora. Ele parecia irradiar uma tranquilidade que me fazia sentir um pouco mais segura. Ele tentou se aproximar de mim de uma forma muito cuidadosa, percebendo a barreira, né, que o trauma havia criado ao meu redor. Apesar do meu medo inicial, ele demonstrou uma paciência que eu nunca tinha experimentado antes. Ele me dizia que queria ser meu amigo, que entendia minhas reservas e que tudo aconteceria no meu tempo. Cada conversa com ele era como um pequeno passo em direção a uma confiança que eu acreditava ter perdido para sempre. A minha irmã mais velha conhecia ele e gostava dele. Ela falou dele para minha mãe, que acabou autorizando o nosso namoro. Quando ele foi pedir a minha mão em namoro, ele levou a família inteira. Pela primeira vez, eu me senti cuidada e valorizada. Eu contei para ele sobre meu passado, sobre tudo o que tinha acontecido, e ele me entendeu. Disse que me ajudaria a superar aquele trauma. Ele não me julgou, não me condenou como todo mundo fazia. Ele me acolheu. Hoje, 10 anos depois, estamos casados.
Ele é meu porto seguro, meu companheiro e juntos construímos uma vida cheia de respeito e compreensão. Olhando para trás, ainda me pergunto: e se minha mãe tivesse sido diferente? E se ela tivesse permitido que eu me expressasse? Tivesse tirado um tempo para conversar comigo de verdade, tentando entender os meus sentimentos e as minhas dores? Talvez eu tivesse me sentido mais segura, mais amada e não teria procurado atenção em lugares que me levaram a situações tão dolorosas. Talvez eu não tivesse passado por aquele terror com aquele menino, nem carregado as marcas que ele deixou em mim. Talvez a minha história tivesse seguido um caminho completamente diferente, mais leve e menos solitário. Oi, pessoal, tudo bem? Ai, amiga, o que eu posso dizer da sua história, né? Você mesma já falou tudo, né? Eu acho que na sua vida faltou mãe, sabe? E sobrou muita religião. E olha, francamente, você não precisava ter passado por nada disso. Eu não vou ficar aqui te apontando o dedo, te julgando, porque você era apenas uma menina de 12 anos. E o pior, uma menina de 12 anos sem orientação nenhuma. Daí deu no que deu. Pelo menos, amiga, você conseguiu superar, né, de certa forma, e conseguiu seguir em frente. Bom, eu sinto muito pela sua família, eu lamento de verdade que tudo isso tenha acontecido com você. Eu desejo que você construa uma família onde o diálogo seja a base de tudo, para que situações como essa que aconteceram com você nunca mais volte a acontecer. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo, em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau.